e não aconteceu. O Corinthians competiu bem, defesa, a partida do Gustavo Henrique é muito boa. E Nossa senhora. O do Paulista, Gabriel Paulista também. Gabriel Paulista ontem ganhou todos os duelos aéreos e por baixo, terréreos, 15 rebatidas, se não me engano, também cortes, assim, a defesa do Corinthians foi muito bem no jogo. Até o Alan, que foi expulso, eu não acho que fazia um jogo ruim. Até ali fazia um bom jogo, foi juvenil, acho, na expulsão. Se você tem amarelo, você não pode entrar não pode, assim. Mas assim, não acho que fez um jogo ruim. O Corinthians fez um jogo seguro ontem. O primeiro tempo foi um jogo bem controlado do Corinthians. Aliás, esse é um ponto, né? O Corinthians defensivamente tem sido mais seguro com o Diniz, que é uma coisa que, historicamente falando, não é algo que a gente vê dos trabalhos do Fernando Diniz, mas tem sido um time mais seguro. E aí eu acho que falta lá na frente. Assim, quando o Pedro Raul joga, e a gente já falou aqui no De Placa em outros momentos, e até em outras mídias também, o Pedro Raul ou ele faz gol, ou ele atrapalha a construção ofensiva do Corinthians. E ontem foi um jogo que ele não fez gol. Ou seja, ele atrapalhou o ataque do Corinthians de maneira geral. Acho que ele foi um bom brigador de descer um pouco de bola, de ajudar a dar alguma continuidade. Mas sem bola, né? Marcação. E quando o Corinthians não conseguia sair, que estourava a bola, acho que é melhor colocar pro Yuri Alberto correr do que pro Pedro Raul. O time não é moldado pra isso, né? Mas alguma coisa, acho que ontem o Corinthians teve um pouco de retenção de posse com ele. E ajudou muito nas bolas paradas defensivas, isso, né? Sim, Ajudou muito nas bolas paradas. E no âmbito geral, assim, fica um resultado excelente pro Corinthians, né? Você voltar com 0-0 de um jogo que você foi à casa do seu adversário e você teve um jogador a menos por 15, 16 minutos, você volta com um resultado, pra mim, excelente. Já que a pergunta da produção é empate bom ou ruim, pra mim, muito excelente dentro do cenário. E assim, os laterais do Corinthians, a gente costuma elogiar, e ontem eles tiveram uma prova dificílima, porque o Rosário ataca com 2, 3 jogadores pelo lado. O Mateuzinho no segundo tempo teve muita dificuldade. Aquele garoto que jogou no Grêmio. Campaz, né? Já minto. Pô, teve muito trabalho tem muito volume, mas acerta pouco também. Jogou na Copa. O Campaz, ele tem volume, tá toda hora perto da bola, pedindo bola, chamando agora. Acertar e produzir mesmo E teve um momento que ele limpou o Mateuzinho, que depois não saiu nada, né? Mas assim, ontem foi um teste de fogo pros laterais do Corinthians, eles resolveram bem, né? Assim, o Bidu vai ter um tanto de foto pra postar na carreira dele com o Di Maria, né? Que foi uma foto muito legal de ter. E por mais que o Di Maria tenha conseguido cruzar muitas, mas não conseguiu fazer diagonal por dentro, levar na linha de fundo com muito perigo. Foram bem os laterais, que são muito bons do Corinthians. Daqui a pouco a gente fala também sobre achei que a galera já vai vir aqui falando sobre a questão do lance do pênalti. Daqui a pouco a gente fala. Cara, a gente precisa debater a capacidade, o quão equilibrado e o quão sólido é o time do Fernando Diniz, cara. Sim. O Fernando Diniz até aqui no Corinthians, ele não se destaca pelo que ele faz na metade de ataque. Cara, um time sólido, um time que faz coberturas ótimas, um time que os laterais têm sempre ajuda, um time que os zagueiros raramente... Tudo bem, teve erro de saída de bola aqui e ali, mas zagueirando, estão sempre muito bem posicionados. Então, assim, ontem é o típico jogo, e era um jogo mais ou menos assim, até contra o próprio Inter, tá? O 2-0, assim, do Inter lá, o Fernando Diniz falou sobre isso na coletiva, ele sai muito papum, e o primeiro gol é um gol improvável, né? O lateral esquerdo acerta de pé direito mascado e a bola vai lá no cantinho. Então, assim, tá dando gosto de ver, e a gente teve durante muito tempo, não, o Fernando Diniz é uma peneira, o time dele é uma peneira, o time dele deixa jogar e tudo. Cara, o Corinthians é um time muito sólido defensivamente. E bola parada também, né? Que é uma coisa que a gente sempre criticou do Diniz, funcionando, pode ser que no jogo da volta seja 3-0 Rosário Central, 3 gols de bola parada. Então a gente pode falar o que aconteceu até hoje. E até aqui, a análise dessa eu concordo 100%, cara, e aí acrescento, a bola parada defensiva e ofensiva do Corinthians tem funcionado. A ofensiva sempre funcionou, o Gustavo Henrique é uma referência com relação a isso, mas defensivamente falando também. Eu sei que a gente vai falar daqui a pouco, mas ontem, talvez isso fosse colocado fora só na hora que o VAR resolveu aparecer, né? Pra chamar pra um pênalti. Iam meter a mão no Corinthians ali naquela hora, a verdade é essa. Cara. E aí o árbitro foi ao VAR e não... mas é difícil a gente ver e isso, não marcou pênalti. O Matonte fez uma boa arbitragem ontem, inclusive brigando contra o VAR. O VAR, cara, se eu fosse árbitro, se eu fosse árbitro numa chamada dessa, o que eu ia humilhar os caras do VAR é assim, você tá querendo me... E ele ia na casa do Rosário. Ele poderia ter sustentado. Esse tipo de chamada, ele joga a arbitragem do maluco na lata de lixo, cara. A pressão virou a loucura do Porque, tu já vai assim, eu julguei o negócio certo. O que o cara viu? Aí o cara te mostra. E você tá brigando pra acertar e o cara tá, na casa do... Tá com quem? Na casa do adversário. Você fala, tá querendo me ferrar, Quer me ferrar, me beija, irmão. Assim, a chamada é uma barbaridade. Bom, a gente tem o print, lembrando, nós não temos direito de transmissão ainda, tá? Calma, segura mais um pouquinho, a gente vai ter. E aí a gente tem, eu sei que enfim, não é o melhor jeito pra mostrar pra vocês, mas certamente muitas pessoas aí já viram o lance. E aí seria um puxão ali do Gustavo Henrique, em cima do jogador do Central. E aí o juiz mandou seguir, o árbitro chamou. Por isso que assim, é algo diferente, né? Esse daí é criminoso. Essa chamada é criminosa. Esse lance do Gabriel Paulista? Não no sentido de que o cara tava roubando, mas é criminosa no sentido de ser completamente fora do A bola pega no pé do Gabriel Paulista, né? E depois vem na mão de apoio dele. Esse é um lance que você recorta, pelo menos pra gente, que nós não somos árbitros, nós somos jornalistas que estudam arbitragem pra poder falar. Quando a gente vai estudar, esse lance é o lance que a gente pega como padrão, né? Isso aqui não é pênalti. A bola vem no rebote e ainda pega na mão de apoio. E paralelo ao corpo. O VAR chamar nesse lance aí é
um assombro, pô. E está é lance pra dar medo. Falar, os caras vão chamar esse tipo de lance, vai dar merda. É uma loucura isso. Se eu sou o instrutor, eu pego eu pego o livro e falo, meu irmão, qual a parte que você tá lendo aqui que é com a mão no chão ou na iminência de tocar o chão? Isso está escrito na regra. Isso está escrito. Quando estiver no chão, quando a mão estiver no chão, paralelo, perpendicular, no caso, ao solo, né? Ou paralelo ao corpo, está no chão ou na iminência de tocar o chão. Isso está escrito lá. E o cara me chama pra dar, pô, é brincadeira. Tem todos os elementos pra não chamar. Todos. É lógico. Todos. É um rebote do corpo, não, tá paralelo ao corpo, inclusive tá esse lance é o contrário. Se o árbitro, por um acaso, no calor do jogo, pênalti, você tem que chamar ele pra tirar o pênalti. É isso. É um lance muito fácil. É um lance muito fácil. Você tem que chamar e falar, pô, cara, olha só, eu tô entendendo que você marcou ali, tava lá, vem dar uma olhada. É um lance fácil provar, às vezes não pro juiz, porque foi o que falou, tá na correria ali, mas provar é fácil. Provar é um troço inacreditável. O Euler mandou um negócio. E o primeiro, só colocando, acho que entra na configuração do impacto real, né? O jogador já tá caindo, tem uma disputa de bola. Então, assim, hoje é julgado com impacto assim. Cara, eu gostei muito da arbitragem do Matonte. Foi gostei boa, muito da arbitragem. E o Euler ele mandou um negócio que eu concordo 100%. Ele falou assim, cara, com todo respeito, não foi nada. E olha que é contra o Corinthians, que só por ser ele dá uma vontade de dizer que é, mas não foi nada. E eu concordo 100%, não foi nada. É isso, é isso. Já ponto pacífico do que a gente falou sobre o lance. Ontem o Corinthians tinha uma grande questão, né? Como vamos marcar o Di Maria? Isso. Di Maria joga centralizado, mas ele passeia muito, né? Vindo muito pelo lado direito. Então, como que o Di Maria seria marcado? Quem sairia pra caçar? Quem seriam as dobras de marcação? E se a gente pegar os números, o Di Maria teve 72 ações com a bola e perdeu ela 35. Ou seja, praticamente a cada 2 vezes que ele pega na bola, ele perdia ela. Então, isso mostra como ele sempre estava com dobra de marcação. Às vezes, em algum momento, o Corinthians entendia que esse duelo tinha que ir para o âmbito físico, fazer uma faltinha, derrubar. Acho que o Di Maria conseguiu fazer de influência foram as inversões, e ele faz isso muito bem, né? Ele consegue inverter bola, ele tem qualidade, né? As fatiadas que ele tem. Mas no âmbito geral, o Corinthians marcou bem o Di Maria. Claro que um lance é outro, ele vai gerar porque ele é o Di Maria. Mas acho que no todo do jogo, o Di Maria foi bem marcado ontem pelo Corinthians. Mas eu acho que, tô até pegando pra ver, eu não tinha essa noção, mas a ideia que eu tenho é que talvez perca muita bola porque ele cruzou muita bola. E não porque o Corinthians desarmou, porque o Corinthians encurralou ele não tinha que fazer, dar uma bola, dar numa perna, não sei o que, ele acaba perdendo. Mas eu acho que ele foi bem marcado, principalmente no campo de defesa, quando ele baixava. Tem falta do Bidon nele, Alan faz falta nele. No segundo tempo ele larga o meio, ele vai pra ponta. E aí ele consegue, porque eu tava conversando agora há pouco aqui na redação, como que ele consegue em todas abrir pra cruzar. Pô, é muita qualidade. Os caras dão uma pedrada, ele baixa a bola.